Olá, vamos direto ao ponto. Imagina só descobrir textos muito antigos, que ficaram escondidos por séculos nas montanhas da Etiópia. E esses textos prometem revelar o que Jesus teria ensinado nos 40 dias depois da ressurreição. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa possibilidade. O ponto de partida da nossa conversa aqui é uma declaração bem forte, que convida a gente para uma jornada de descoberta. É uma jornada que nos leva a uma pergunta central do cristianismo. Uma pergunta que, olha, a gente raramente para fazer. Sabe, o livro de Atos diz que Jesus passou 40 dias com os discípulos depois de ressuscitar, falando sobre o reino de Deus. Mas os detalhes são quase inexistentes na Bíblia Ocidental. Pensa bem, só alguns parágrafos para o que deveria ser o momento mais importante da história cristã. A hipótese que vamos explorar é que a história completa pode estar em outro lugar. E esse lugar, ao que tudo indica, seria a Etiópia. Lá, em mosteiros ortodoxos super antigos, teriam sido guardados textos que Roma nunca viu. Textos que contam uma história bem diferente sobre o que Jesus ensinou naqueles 40 dias tão cruciais. Ok, vamos entender isso direito. A maioria das pessoas no Ocidente conhece uma Bíblia com 66 a 73 livros. Já a Bíblia Ortodoxa Etíope tem 81. À primeira vista parece uma diferença pequena, né? Mas a realidade, é bem mais complexa. E aqui é que está o pulo do gato. A questão não é só ter mais livros, é ter livros diferentes. Eles foram preservados na antiga língua ge'ez, copiados à mão por monges durante séculos, e contém ensinamentos que o mundo ocidental pode ter decidido esquecer ou, como alguns dizem, suprimir de propósito. Então, como é que pode, né? Como a Etiópia virou essa espécie de arca para textos perdidos? Existem 4 fatores principais. Primeiro, o isolamento geográfico, por causa das montanhas e desertos. Segundo, a independência política do Império Romano. Terceiro, uma igreja local muito forte e, o mais importante, a distância dos concílios romanos, que moldaram a Bíblia Ocidental, editando, censurando e até queimando textos que eles não gostavam. A busca por esses textos nos leva a uma jornada real, física, que mostra o quão inacessível esse conhecimento sempre foi. O destino é Debre Damo, um dos mosteiros mais antigos e isolados do mundo, construído no topo de uma montanha. Para chegar lá, só tem um jeito: escalar uma parede de rocha de 15 metros de altura. Isso mesmo, na vertical, sendo puxado por uma corda de couro de camelo amarrada no peito. Não tem escada, não tem elevador, é só a corda e a fé. Essa citação resume bem o perigo da jornada. O esforço para chegar nesses manuscritos já diz muito sobre por que eles ficaram escondidos por tanto tempo. É um tipo de conhecimento que exige sacrifício para ser alcançado. E lá no topo, a recompensa. Entre os manuscritos de 1000 anos de idade, feitos de pele de cabra, estava esse aqui, o Metsif Kidlan, ou o Livro da Aliança. Segundo os monges, ele registra em detalhes os ensinamentos de Jesus durante os 40 dias. Tá, mas e aí? O que esse texto revela de tão especial? A narrativa que surge é que Jesus não apareceu só para provar que estava vivo. Ele teria aparecido como um rei, um conquistador espiritual, para dar um curso intensivo sobre verdades para as coisas os discípulos ainda não estavam prontos. As primeiras palavras atribuídas a Jesus no texto são praticamente um chamado de guerra espiritual. Isso contrasta muito com aquela imagem do Jesus manso e suave. Este é um líder revolucionário, declarando vitória sobre a morte e dando aos seguidores um poder maior que qualquer exército. Aí a coisa fica ainda mais séria. O texto revela uma previsão chocante atribuída a Jesus, uma profecia sobre a corrupção da sua própria igreja, muito antes dela se tornar uma instituição poderosa. Ele alerta sobre uma religião que só se preocupa com o exterior, mas esquece da transformação interior. Os ensinamentos também trazem profecias sobre o fim dos tempos, e esta em particular sobre a inversão da verdade e da mentira vinda de lugares altos. Nossa, parece que foi escrita para a era da desinformação em que a gente vive hoje. Mas não é só profecia. O texto também entra numa parte bem profunda, uma espécie de psicologia espiritual. Ele descreve um modelo de 3 partes do ser humano: corpo, alma e espírito. O objetivo da vida, segundo o texto, é alinhar esses 3 níveis, com o corpo obedecendo à alma e a alma obedecendo ao espírito. Isso tudo leva a gente para aquela pergunta que não quer calar. Se esses ensinamentos são tão profundos, por que eles não estão na nossa Bíblia? A resposta pode estar no processo de formação da Bíblia e no que a Roma antiga precisava que o cristianismo fosse. A fonte aponta para 3 grandes motivos. Primeiro,
uma ameaça ao controle político, porque esses textos ensinavam que as pessoas podiam encontrar Deus diretamente, sem precisar da igreja. Segundo, o misticismo oriental dos textos não combinava com a necessidade romana de um cristianismo mais racional. E terceiro, e talvez o mais óbvio, uma instituição não vai oficializar textos que prevêem que ela mesma vai se corromper, não é? Mas, beleza. Isso é história. E hoje? Qual é o impacto disso tudo? A questão que se levanta é que não se trata apenas do passado, mas de uma voz que foi silenciada e que pode estar ressurgindo agora, vindo de um lugar bem inesperado. Se a gente olhar a linha do tempo, a história se dividiu em duas. Enquanto o cristianismo romano consolidava poder e definia uma Bíblia única a partir do século IV, a Etiópia, lá isolada, continuava a preservar tudo. Ela se tornou na prática uma cápsula do tempo do cristianismo primitivo. E isso nos leva à profecia talvez mais provocadora de todas, encontrada em outro texto etíope. A afirmação é que a renovação do evangelho verdadeiro não viria dos centros de poder, Roma, Europa, América, mas sim das margens, especificamente dos filhos de escravos. Essa tabela aqui resume bem o choque de visões. A fonte, citando um monge etíope, coloca lado a lado os valores da igreja institucional, império, riqueza, palácios, com os ensinamentos radicais de Jesus encontrados nesses textos: serviço, desapego, simplicidade. São dois caminhos completamente diferentes. No fim das contas, a mensagem central que emerge desses textos é bem direta. O verdadeiro cristianismo não seria uma instituição, mas uma transformação interna. O que importaria não é o que se fala ou em que prédio se reza, mas como a própria vida se torna o sermão. E assim, a fonte nos deixa com essa pergunta no ar. Será que esses textos, preservados por séculos num canto isolado do mundo, representam uma forma mais autêntica de cristianismo que foi escondida de propósito? É uma questão com implicações profundas, não importa no que se acredita. A verdade, como diz a fonte, é como uma semente. Podem enterrá-la, mas na hora certa ela vai brotar de novo.